que estão alegres, estão felizes, porque têm a oportunidade de estar na casa do Pai. Eu convido você, juntamente comigo, a abrir vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 11. 2 Reis, capítulo de número 11. Glória a Deus. Santo é o Senhor. 2 Reis, capítulo de número 11. Glória a Deus. Diz assim a santa palavra de Deus: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Joroão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Eu pus a ele a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Podeis sentar, glorificando o Senhor, amém? O Senhor me deu uma palavra para estar trazendo ao coração da igreja essa noite, e tem por tema: o projeto de Deus não morrerá, porque foi Deus que preparou. Aleluia. O projeto de Deus para a sua vida não morrerá, porque nasceu do coração do Senhor para o teu coração. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a entender que, de maneira quase que sempre urgente, nós vemos sacrifícios e grandes sacrifícios. E o maior dos sacrifícios era estabelecer uma promessa, era voltar a restaurar a comunhão de Deus com o homem. E perceba que, em meio a isso, nós vemos que há uma declaração expositiva feita por Deus ao homem. Quando ele pega, o Senhor vai dizer que do ventre da mulher nasceria a semente regeneradora, a única semente que verdadeiramente podia atribuir sobre si o nosso pecado, a única semente que verdadeiramente poderia nos libertar. Porque quando o homem peca, quando o homem erra, nós temos que entender que não foi o Senhor que o expulsou, mas o homem procurou. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, vem dizer que toda vez que pecamos, o Senhor vira a face de nós, Ele vira o seu rosto. Porque o odor do pecado, ele é terrível. O odor do pecado, ele gera divisão da comunhão a qual nós temos com Deus. E veja que o Senhor, ele faz tantos sacrifícios para que verdadeiramente esta comunhão seja restabelecida sobre o homem, na vida do homem, para que novamente nós pudéssemos ter a presença de Deus na nossa vida de uma forma soberana, que não haja sombra de dúvidas que verdadeiramente Deus está conosco. Glória a Deus. Nós vemos que o Senhor desejava tanto o retorno dessa comunhão, que através de um homem, o Senhor vai fazer uma nação. O Senhor chama Abraão, conhecido por todos nós como o pai da fé. Abraão é declarado como o pai da fé, porque Abraão, ele cresce na terra de Ur dos Caldeus, conhecida como terra idólatra. O seu pai, fabricante de imagens. Um vasto panteão de deuses havia sido estabelecido dentro do seu lar. Era Deus para a fertilidade, era Deus para a chuva, era Deus para a guerra, era Deus para tudo, qualquer coisa. Mas quando o Eterno se apresenta a Abraão, ele nota: esse Deus, eu não sei quem é, eu não conheço. Só que Abraão também nota:
o que o profeta Jeremias declarou. Porque Jeremias, quando ele está cansado, porque Jeremias, quando ele está frustrado, ele vê que tudo aquilo que o Senhor tinha usado a ele para declarar ao povo não acontecia, e ao contrário, o povo se voltava contra a sua vida. Agora ele vai olhar e dizer: eu não prego mais, eu desisto, porque a tua palavra na minha boca não se cumpre, e verdadeiramente eu tenho sido taxado como objeto de vergonha. Eu não prego mais. Mas quando Jeremias ele se afasta, ele percebe algo: a tua palavra, ela arde em meus ossos, ela queima em meus ossos, porque verdadeiramente a palavra de Deus traz estrutura, traz vida, traz essência do céu para nós. E o que chama a atenção de Abraão é porque mexeu nas suas estruturas. Porque verdadeiramente a palavra de Deus aqueceu e alimentou o seu entendimento e a sua estrutura. Ele teve o total entendimento: eu necessito seguir a esse Deus, eu necessito viver por esse Deus. E nós conseguimos entender isso pelo fato que a Bíblia vai descrever que Sarai, antes de cessar, ela era estéril. Quantos anos Abraão não deve ter clamado, bispa, para ter um filho, para que a sua história continuasse e fosse restabelecida sobre a face da terra, para que o teu nome não fosse apagado? Quantos anos ele deve ter clamado, mas nenhuma divindade pôde lhe ouvir. Já o Senhor não. Quando o Senhor resolve chamar a Abraão, é ele que se apresenta. Abraão não precisa se apresentar e clamar. O Senhor se apresenta a ele e diz: ei, Abraão, vem, vai. Agora tu vai para uma terra onde mana leite e mel. Tu vai para uma terra onde eu hei de te mostrar. O Senhor não tinha dito aonde era. O Senhor ainda disse: eu hei de te mostrar. Ele entendeu, verdadeiramente é Deus. Eu não preciso saber qual é o propósito, eu não preciso entender aonde o propósito vai me levar, mas de uma coisa eu preciso: é estar no centro da vontade do Senhor. Porque se eu estiver em obediência, em santidade, em virtude, se eu estiver dentro da palavra, verdadeiramente o propósito de Deus se cumprirá sobre a minha vida. E a tua palavra declara: eu pensei os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, verdadeiramente as bênçãos do Senhor, elas começam a seguir, elas começam a vir sobre nós. Não precisa de muito orifício, de muito artifício, porque verdadeiramente a bênção de Deus recai sobre um servo, sobre uma serva que vive em santidade, que vive em obediência, que anda segundo a palavra. E veja, depois de Abraão, já separado um povo, uma geração, no Egito fica conhecido como hebreu. Entra 70, sai por volta de 2 milhões de pessoas. De repente, agora o Senhor ordena, já cresceu a nação já está agora preparada, já tem cara de um povo, já tem cara de uma nação. Então agora eu vou lhes dar leis e estatutos, para que verdadeiramente o estatuto estabelecido sobre a vida de vocês seja exemplo para todo mundo, para que todo mundo possa olhar e entender verdadeiramente a nação que serve ao Criador dos céus e da terra. Essa nação anda diferente, essa nação não vive como canibalista, essa nação vive em ordem, vive em decência, essa nação procura sempre aquilo que não é fácil, mas vive segundo o propósito da palavra.
Só que havia um problema. O Senhor delega no deserto, bispo, algo que tinha no céu, o tabernáculo. E ele embaixo, embasado do orifício da lei, dos mandamentos. Só que perceba comigo que tendo os mandamentos, tendo a lei, era a aproximação de Deus com o povo. Era para ser dessa forma. Só que quando nós olhamos e entramos para dentro do tabernáculo, a primeira parte, que era o pátio, o povo entrava, chegava e levava o sacrifício, o cordeiro, até o sacerdote. Ele preparava sobre o altar de bronze, e ali ele imolava o cordeiro. O sacrifício era feito. Ele ia para a pia de bronze, lavava as mãos, lavava os pés, e depois ele entrava para o santo. Ali somente o sacerdote poderia entrar. Quando ele passava para o Santo dos Santos, que havia uma cortina, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E entenda bem, que cada uma desses artefatos, cada uma dessas passagens dentro do tabernáculo, apontava para Cristo. Porque quando nós chegávamos no pátio, ele apontava o caminho. E quando nós chegamos no santo, ele aponta a verdade, porque o sacrifício já foi feito. E quando é no Santo dos Santos, somente o sacerdote, sumo sacerdote, já salpicado pelo sangue, ele representa a vida. E Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdadeiramente agora o pecado está perdoado. Verdadeiramente agora aquele que vinha após mim será perdoado. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios 3,6, vem dizendo: a letra mata, mas o Espírito traz vida. Porque a lei era para gerar vida, era a aproximação de Deus com o homem. Só que o homem não conseguia cumprir a lei. O homem pecava, continuava pecando, continuava errando, continuava falhando. E havia uma ruptura, um afastamento. E é por isso que ele diz: mas o Espírito traz vida. Porque agora, se eu consigo viver em santidade, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou intelectual, não é porque eu sou forte, mas é porque o Espírito habita em mim. É porque o Espírito me convence a orar, é porque o Espírito me convence a jejuar, é porque o Espírito me convence a vir para a igreja. Porque a carne quer ficar em casa, a carne quer descansar. Mas você chegou aqui essa noite conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida. Quero mudar a tua história, quero mudar a tua vida. E perceba, o sacrifício novo da nova aliança, com preço de sangue, nos regenerou. Nós vemos que esse contexto que Deus ele sempre quis trazer o povo para perto. O Senhor governa sobre a sua nação de uma forma teocrática, através de juízes, através de sacerdote e através de profeta. Só que quando chega as duas últimas gerações, elas não conseguem trazer a sua descendência para viver a vontade do Senhor. Eli, os seus filhos eram adúlteros, ladrões, prostitutos, adulteravam dentro do Santo dos Santos. E quando nós olhamos a Eli, o Senhor já havia dito diversas vezes acerca do pecado, só que ele não ouviu. O interessante é que quando aparece uma mulher no meio da história, por nome de Ana, ela nos ensina algo interessante. Foram longos anos de sofrimento, longos anos de amargura. E o texto bíblico vai dizer que essa mulher tinha
amargura na alma, porque era dor intensa em ver a sua rival Penina, que também era esposo de Eucana, mulher de Eucana, gerando e ela não podendo gerar. Aquilo amargurava, mas se não bastasse isso, ela tinha que aguentar toda a zombaria de Penina. Mas o interessante é que o texto vai afirmar que todo ano ela subia até Siloé, andava por volta de 34 quilômetros morro acima, todo ano à procura do milagre. Ela não desistia do seu milagre. Ela até entendia, pode até ter sido fechada a minha madre por Deus, mas eu entendo de uma coisa: Deus, ele olha para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aonde está o perfeito louvor? Deus está no meio. É por isso que Ana, uma certa feita, ela vai mudar, ela vai trazer agora uma estratégia. E que estratégia é essa? Eu já estou cansado, estou orando, nada está acontecendo. Eu vou trazer um cântico, porque o salmista declara que Deus habita entre os louvores. E no meu cântico eu tenho certeza, a presença vai descer, o Senhor vai descer, o meu cântico será ouvido. Verdadeiramente eu vou gerar o meu milagre, verdadeiramente Deus vai me ouvir. E perceba que na declaração do seu cântico ela traz uma afirmação certeira do que ela precisava. Senhor, eu quero um filho, varão, homem. Ele será meu até se lamentar, mas ele será nazireu, porque ele vai te servir. Alinhou um propósito. Oração com propósito, Deus responde. Oração com propósito é atendida rapidamente no céu, porque é um propósito. Nós temos que entender algo, igreja. Lelunon de demon, no grego, significa o que entendemos errado, que aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Não é isso que diz o texto. De demon já está ligado, Lelunon também já está desligado. Ou seja, a terra, a igreja, segue a ordem do céu. Não é o céu que obedece à igreja, mas é a igreja que segue aquilo que já está escrito no céu. E Jesus estava dizendo: se verdadeiramente ouvir a voz da minha igreja, será salvo, mas se não ouvir, já está condenado. É por isso que Jesus disse depois de pregar o evangelho: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ela entendeu algo, já está alinhado. Oração com propósito testifica aquilo que já existe no céu. É igual o tabernáculo. O tabernáculo já existia. Deus manda Moisés subir e diz: vai fazer dessa forma, olha o que tem aqui. Depois vai vir o tabernáculo de Davi, o tabernáculo perfeito, a qual Tiago em Atos 15 levanta e diz: nos últimos tempos foi retificado o tabernáculo de Davi, e verdadeiramente a expiação agora não é anual, foi uma, e ela é perfeita, ela é perdoadora. E veja, ela já entendeu, está ligado. Se está ligado, então deixa eu já conectar aqui, porque se eu conectar com o que está lá em cima, verdadeiramente eu vou colher a minha promessa, eu vou colher a minha bênção. Verdadeiramente a minha promessa vai chegar sobre os meus braços, verdadeiramente o meu ventre vai gerar promessa. Senhor, eu quero um filho varão. Senhor, ele será meu até desmamar, depois ele vai ser seu. Deus olhou para o céu, viu que já estava determinado. A nação de Israel estava no declínio espiritual. Eu preciso de um profeta, eu preciso de um sacerdote, e eu preciso de um juiz. Está aceito? Verdadeiramente teu ventre vai gerar, vai ter um tríplice ministério, e o nome do Senhor será glorificado, porque haverá retidão em Israel. Talvez você chegou aqui
Cansada, cansado dizendo: quanto tempo e a promessa não chega. Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir. Põe a propósito, porque o céu já está ligado. Faça ligar, alinhe com a vontade de Deus. Se o nome do Senhor for glorificado, se houver retidão dentro da tua casa, verdadeiramente você irá colher a promessa de Deus sobre a tua vida. Mas foi retidão, ligue o propósito, porque o Senhor vai ouvir. Então já comece a cantar, comece a glorificar, porque Deus já está no meio. Perceba, depois o povo vê os filhos de Samuel também são maus. A teocracia, o governo de Deus. Só que havia um profeta, havia Natã. Deus ia continuar governando. Mas sabe qual é o problema? É porque dentro do arraial, o Senhor Jesus depois veio dizendo, quando ele estava na terra: o profeta, ele não tem valor dentro da sua casa. Eles haviam profeta, mas preferiram olhar para fora do arraial. Lá tem reis, homens fortes, homens grandes e valentes. Nós também queremos um rei. Toda vez que a igreja olha para fora e tem desejo de imitar o mundo, ela retira a presença de Deus. E Deus olha dessa forma e entende: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim, é o meu governo, é a minha presença, é a minha voz, é o meu sustento, é o meu socorro, é o meu livramento. Então terá um rei segundo a vontade do povo, alto, forte, que impõe respeito. Vai ser Saul. O segundo rei, segundo o coração de Deus, porque o salmista declara: Deus habita no meio dos louvores. E a Davi, antes de ser rei, ele é adorador. É por isso que quando Davi assume o trono, ele já entende: eu não posso governar se a arca não voltar. Eu não posso governar se aquele que é rei verdadeiramente não voltar. Eu não posso governar. E o interessante é que quando chega no Santo Monte em Sião, que ele compõe os Salmos 24, toda terra, toda plenitude pertence ao Senhor. Davi despiu-se das suas vestes reais, pegou a veste sacerdotal de linho e começou a cantar, a louvar, a dançar e a bailar. Davi bailava na presença do Senhor. Milcá olha com desprezo, mas verdadeiramente, se alguém olhasse, ia dizer: dá para reconhecer quem é rei ali? Não tem coroa, não está com cetro, não está com as vestes reais, mas alguém ia dizer: dá sim, porque ninguém adora como rei, ninguém adora como rei. O rei é adorador, ele detém o coração de Deus, porque é adorador em espírito e em verdade. Era o que Jesus estava procurando no diálogo aberto e franco com a mulher no poço da herdade. Perceba, depois vem Salomão. Após Salomão, a divisão dos reinos. 2 reinos: Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. A casa de Davi permanece, por amor a Davi, não pela falha de Salomão, mas por amor a Davi, e porque havia uma promessa. 2 Samuel 6,17: e o teu reino será eterno. A casa de Davi permanece. 10 reinos, 10 nações. Reino do Norte, Israel, conhecido como a capital, tendo por capital Samaria. E perceba comigo que agora, quando nós entramos nesse texto, está falando do reino do sul, de Judá. E agora o rei é Atalha, a única mulher que reina sobre o reino do sul, sobre a nação de Judá. O interessante
é que a Atalha, ela chega até o palácio, ela chega até o governo através de uma estratégia política, bispo. O rei Josafá, pai de Jorão, agora ele se une a Acabe, pai de Atalha, e eles agora querem fazer uma união política. Casa-se os dois filhos, e agora Atalha vem do reino do norte para o reino do sul. E perceba comigo, a união era para trazer paz e unificação entre os reinos, mas eu aprendo duas verdades eternas através de Atalha, e eu quero liberá-las elas aqui essa noite. A primeira é que o projeto de Deus é inquebrável, queira Atalha ou não. O projeto que Deus determinou para a tua vida, Atalha não vai destruir, Atalha não vai quebrar. E o segundo é que nem toda aliança é de Deus. Nem toda aliança é de Deus. Cuidado com quem você tem colocado na sua casa. Cuidado com quem você tem andado. Cuidado com aqueles que você tem achado ser amigos, tem confessado intimidade. Cuidado, nem toda aliança é de Deus. E em cima disso, eu quero trazer algumas ações que provam que Deus ainda sustenta o propósito em segurança. A primeira é que o peso de uma falsa aliança pode custar caro. Repito, o peso de uma falsa aliança pode custar caro. Meu Deus. A Atalha, ela chega até o governo, até o reino, através de uma aliança política. Aos olhos do povo, era boa, bispo, porque estava unindo as nações de novo, porque agora estava separado, 2 tribos, reino do sul, 10 tribos, reinos do norte. Eles tinham inimigos eminentes, a todo momento apareciam. Agora vamos estar unidos, unificados somos mais fortes. Só que nós temos que entender algo: nem tudo aquilo que parece bom aos olhos humanos, Deus aprovou. Porque essa aliança foi aprovada pelos homens, mas foi reprovada por Deus. Antes de fazermos qualquer aliança, nós temos que orar, buscar direcionamento e perguntar: Senhor, é da tua vontade? Senhor, é do teu querer? Senhor, verdadeiramente o Senhor está no meio? Porque às vezes nós somos seduzidos pela aliança. É verdade, Deus. A aliança parece boa, a aliança parece agradável, parece que nós vamos ter algum ganho, mas nós temos que entender que o ganho sem Deus gera perda, gera destruição. E perceba comigo que agora, quando ela entra, ela mostra o processo. Durante 20 anos ela fica calada. O inimigo infiltrado, ele nunca vai mostrar o veneno rapidamente. Ele nunca vai ser ardiloso, astuto, imediatamente, para que você possa perceber. É por isso que a Atalha, ela fica 20 anos escondida, mas trabalhando na manipulação. O seu marido, Jorão, assume o trono. Ela não mostra o seu poder, mas mostra a sua influência, porque o espírito de Jezabel operava em Atalha. Atalha era filha de Jezabel, e verdadeiramente ela herdou o espírito maligno que habitava em sua mãe. E perceba comigo, Meu Deus. qual é a primeira pungência que ela influencia o seu marido a fazer? Mata todos os seus irmãos, mata todos. Somente a nossa semente vai governar essa nação. Mata tudo. Perceba, os irmãos de Jorão são mortos. O sangue começa agora a ser derramado no reino do sul. Só que nós temos que entender isso. Nunca o inimigo vai permitir alguém chegar perto de você e mostrar qual é o propósito que ele veio de imediato. Ele vai fingir ser bom.
ele vai aparentar ser correto. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 6,14, ele vem dizendo: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Como a justiça pode permanecer com a iniquidade? Não tem como. A Dália, sorrateiramente, ela se infiltra e ela vem trazendo. Porque o que tinha no Reino do Norte? Idolatria, promiscuidade. Havia agora também a maldade, porque também foi assim. Quando Acabe assume o reino, Jezabel influencia ele, mata os seus irmãos, mata todos, mata também agora os profetas, mata também os sacerdotes, mata. Por quê? Porque a iniquidade, ela jamais vai estar imperada em meio à justiça. A iniquidade, ela sempre tenta acabar com aqueles que são justos, porque ele entende, a justiça revela o brilho santo do Senhor. É por isso que Jesus diz: vós sois a luz desse mundo, porque aonde a luz, a treva não habita. E veja, ela começa trazendo toda a contenda, toda a confusão. A cultura agora estava sendo estabelecida do Reino do Norte dentro do Reino do Sul. Agora um altar a Baal foi levantado, um sacrifício a Baal agora estava sendo levantado. A nação que se orgulhava, e mesmo em meio à separação, pastora, ainda temos o santo templo, ainda temos a habitação do Eterno. Verdadeiramente o Eterno habita em Judá. Mas agora tinha Baal. E o rei já não queria mais adoração ao Rei da Glória. A primeira coisa que veio, o primeiro declínio, é espiritual. Ela estabelece o seu culto, a sua vontade. O espírito de Jezabel predominava agora dentro do Reino do Sul. Todo o transtorno, todo o desprezo, todo o caos que o Reino do Norte havia vivido, agora o Reino do Sul estava vivendo. Havia uma preocupação em quem verdadeiramente é adorador, porque o adorador, ele consegue sentir o coração de Deus. Isso é outro ponto que só o verdadeiro adorador tem. Ele sente a dor que o Senhor sente. É por isso que quando no Reino do Norte Jezabel se levanta, Elias o tisbita, ele faz questão de iniciar o seu ministério trazendo o que Deus sentia. É por isso que ele sentiu e o Senhor permitiu. Quando verdadeiramente está posicionado, está ligado, pode falar: em meu nome não haverá chuva, nem orvalho, enquanto não sair a palavra da minha boca. Verdadeiramente, ele tinha autoridade porque ele estava ligado. Verdadeiramente, ele sentiu a dor que Deus sentiu. Ele tinha entendimento. Mas perceba, durante 20 anos, ela calada. O seu marido morre. Acasias, o seu filho, toma o trono. Só que o interessante é que Acasias só fica um ano no poder. É morto por Geu. Geu é levantado no reino do norte. O Senhor ordena que Eliseu mande o menino, o seu moço, ir até Geu e ungí-lo a rei. E depois diz: Acabe, extermine a descendência de Acabe, porque o Senhor agora vai cumprir a promessa a qual tinha falado pela boca do profeta Elias: extermine a nação, extermine a semente de Acabe. Perceba que quando ele sabe, os oficiais, os capitães perguntam: o que o moço queria? Ele disse: e ele me ungiu a rei. Estamos contigo. Vamos embora. O primeiro que eles matam era o rei. Isso aconteceu que Acasias estava junto com o rei. Acasias tenta fugir.
Jel corre atrás dele, o mata. Jel, ele mata os 72 filhos de Acabe. Ele mata todos os sacerdotes de Baal. Ele agora vem trazendo a palavra do Senhor viva novamente. Só que Jel, por outro lado, vai adorar os bezerros de ouro que estavam entrando em Betel. Só que o Senhor tinha um propósito. O Senhor levantou Jel para cumprir a sua promessa, para exterminar a casa de Acabe. E percebe que quando Atalha soube que o seu filho havia morrido, o texto que nós lemos vai dizer que ela dá uma ordem: mate toda a descendência de Davi. E dentro dessa descendência também tinha os seus netos. A mulher queria tanto trono, tanto poder. Ela queria tanto o bispo usurpar aquilo que não era dela, porque o poder não era dela, o trono não era dela, o lugar não era dela. Mas ela queria a todo custo que ela vem plantando aquilo que foi plantado no Reino do Norte. Mata a semente, mata toda a descendência. Joseba, quando fica sabendo disso, ela pega Joás, ainda com um ano. Ela o furta no meio dos filhos dos reis, entrega para sua alma. As duas juntas vão até Joiada, o sacerdote e esposo de Josaba. Perceba comigo que elas levam ele dentro da recâmara do templo. O menino fica dentro do templo, dentro da recâmara. Ali o Senhor o esconde, porque o Senhor, muitas vezes, Ele mostra para nós as alianças. O problema é que quando a falsa aliança que fizemos resolve mostrar suas garras, nós dizemos: eu conhecia há tanto tempo, eu não esperava. Eu convivi há tanto tempo, eu não esperava. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer: os sinais você já viu. Você não está crendo porque não quer, mas os sinais já foram feitos. Verdadeiramente você já viu. Glória a Deus. Segundo ponto, o inferno tenta abortar o propósito, mas o propósito é de Deus. Perceba comigo, o inferno tenta destruir o propósito, mas o propósito é de Deus. Tentou matar a descendência. Joiada guarda o menino dentro do templo. E perceba comigo que enquanto o menino ele ficava no templo, verdadeiramente, agora Atalha começou a governar Judá. Achou que todos tinham morrido, achou que a semente tinha acabado, achou que verdadeiramente o trono agora era dela, o poder agora era dela. Ela era a governante mor da nação de Judá. E perceba, ela acaba com o culto a Deus. O templo está lá, mas somente os sacerdotes ficam lá. Somente os levitas estão lá. Somente os adoradores estão lá. O povo não vai. O povo é oprimido. O povo sofre a opressão. Quantas vezes temos o entendimento, governos se levantam, trazem a sua manipulação, não de uma forma clara, mas só que eles sempre deixam o seu dedo aparecer, para que nós possamos olhar e ver o sinal. Só que muitas vezes nos fingimos de cego, e quando a consequência vem, é tarde demais. Era o que essa nação estava vivendo. Ela mostrou o que ia ser feito. O Reino do Norte já tinha mostrado o que aconteceu no governo de Acabe e Jezabel. Mas mesmo assim, Josafá traz Atalha para dentro do Reino do Sul. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: até quando você vai ficar trazendo aquilo que eu já tirei? Até quando você vai permitir que esteja do teu lado aquele que eu já afastei? Até quando? Ei, deixa Atalha ir embora. Melhor é a presença
Perceba comigo. Ela achou que a semente tinha acabado. Só que o propósito de Deus ele é maior. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 17, capítulo 7, versículo 16, vai dizer: e o teu reino será eterno. O Senhor já havia estabelecido a promessa para Davi. A tua descendência vai continuar. Só que, perceba comigo, o inimigo, sabendo que isso tinha dado certo lá no Reino do Norte, ele disse: Atalha já tem o espírito de Jezabel. Eu já conheço a perversidade do teu coração. Agora eu vou acabar com a aliança davídica. Porque dentro da aliança davídica não há só a promessa do reino ser eterno, mas dali virá o Messias, dali virá a salvação para a humanidade. Então deixa eu botar essa semente agora, porque verdadeiramente a humanidade estará perdida, a humanidade estará condenada, não vai haver salvação. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: tem aliança que não foi da parte de Deus. Tu achou que era bênção, mas queria trazer o inimigo através dessa aliança, destruição para dentro do teu lar, destruição para o teu ministério, destruição para a tua vida. Deus está dizendo: há uma promessa, há um propósito. Se verdadeiramente o propósito estiver sendo guardado por Deus, ele vai se realizar, ele vai se cumprir. E veja, no Egito, Satanás tenta acabar com a semente. Mate todos os meninos. Os hebreus estão crescendo. A semente não pode continuar. Tentou acabar na época de Amã. Houve um decreto. No dia 13 de Nissan, no dia 12 de Nissan, mate todos os judeus. Ele tentou de todas as formas parar a semente, para que o Salvador não viesse. E ele aproveitou esse governo de Atalha, com coração perverso, para pôr um fim. Mas havia um projeto. E o terceiro ponto vai dizer: o projeto não morre. O projeto não vai morrer. O projeto nasceu dos céus. E mais uma vez eu repito: foi ligado lá primeiro. É por isso que depois veio ao seu coração. Esse projeto foi Deus que te deu. Esse projeto não vai morrer. Pode até estar demorando, mas no tempo certo o sacerdote vai tocar a buzina e verdadeiramente o projeto será apresentado. Perceba comigo, Atalha, ela até chega ao trono, ela até vem, porque os ímpios, para assumir o lugar de destaque, eles são perversos, eles usam meios tortuosos, eles querem, bispo, a todo custo o poder, porque eles entendem: o que vale é aparecer, o que vale é o reconhecimento, o que vale é a glória. Mas Deus está no céu dizendo: para os ímpios pode ser assim, mas para minha noiva o que vale ainda é servir, e servir em humildade, servir em amor, servir em justiça, servir em fidelidade, servir em obediência. Aleluia. Veja que eles não medem a consequência. Ela matou todos os seus cunhados, agora até os seus próprios netos, bispo. Ela teve coragem de matar, porque ela queria acabar. Ninguém vai me tomar o trono. Foi o mesmo que fez o rei Saul cair. Saul desejou o trono, Saul desejou a coroa, Saul desejou o cetro, Saul desejou a glória, Saul desejou a fama. Saul não quis a presença. Ninguém poderia tomar. E quando Saul perde, porque Saul, ele quase consegue, ele quase foi aceito. Só que quando
Eles atacam o inimigo. A ordem é: extermine tudo, nenhum animal vivo. Quando Samuel chega e ouve um ungido, ele vai dizer: opa, desobedeceu. E o Senhor diz: eu já tenho rejeitado essa alma. Vamos sacrificar? Melhor é obedecer do que sacrificar. Saul, ele perde a chance, perde o trono pela desobediência. O mesmo pecado do princípio que gerou a queda do homem, não somente de estar entronizado com a presença de Deus, mas de estar no jardim, de ter a vida eterna, é a desobediência. É um pecado mortal, que muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Preferimos a rebelião, a rebeldia, do que obedecer. Dizemos: eu vou obedecer para quê? Eu faço como eu quero, como eu acho. Cuidado, a desobediência pode te levar à morte. A desobediência pode te levar à ruína. E veja que quando chega a morte dos meninos, Josaba leva no templo, no trono, no palácio está Atalha, mas no templo, na igreja, está Joás. Entenda bem isso. Ela achou que tinha um poder, ela achou que tinha um governo. Só que quem está dentro do templo é protegido pela presença do grande eu sou. Porque verdadeiramente, quando o Senhor se apresenta a Moisés, ele vai se mostrar quem é. Porque até então, Abraão, Isaac e Jacó, eles só chamam. Jacó até viu as escadas que levavam ao céu, mas ele não sabia quem era. Mas quando ele se apresenta a Moisés, e Moisés quer entender como eu, um homem de uma língua dura, como eu que sou gago, vou chegar diante de Faraó e vou dizer que Deus me mandou. Vai lá, diga a ele, e o de quem vai viver, eu sou o que serei, te enviou. Porque verdadeiramente Deus estava dizendo: no teu pior momento, eu estou contigo, e no dia da tua alegria, eu serei a tua vitória, eu serei a tua recompensa. Dentro do templo, o menino crescia, e perceba comigo, é por isso que Salomão vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: você veio aqui até sangrando, você veio aqui até chorando, você veio até aqui sofrendo. Hoje você estava tão desanimada, que não queria nem estar aqui, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: o propósito não morreu, o propósito não morreu. Verdadeiramente, o teu propósito está guardado na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Há um tempo determinado a qual o seu propósito vai ser revelado. Há um tempo determinado a qual a promessa vai ser vista. Há um tempo determinado. Deus determinou a tua vitória. Hoje, o propósito, o projeto pode até não fazer barulho, pode até não estar vendo, mas ele está sendo gerado. Aleluia, Deus. Aleluia. Para finalizar, Deus de mistério. o coração do propósito será visto, Glória a Deus, aleluia. e o inimigo vai cair. Glória a Deus, aleluia. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui: é noite que eu vou apresentar o projeto, é noite que eu vou reafirmar o propósito, e verdadeiramente o seu inimigo hoje ele cai por terra, o teu inimigo hoje ele cai, o teu inimigo hoje ele morre. Aleluia, creio. Perceba comigo que passados-se 6 anos, Atalha governa. Subsequentemente, no 7º ano, o propósito vai ser revelado. Joiada chama os oficiais da guarda real. Ele diz para mim: façamos uma aliança diante de Deus com aquilo que o Senhor vai revelar a vocês, que é da parte de Deus. Vocês vão defender.
eles aceitam o propósito. Então, ele vai atrás do menino. Eis aqui a descendência de Davi, a semente de Davi. Joás, filho de Acazia, tem o sangue de Davi. Verdadeiramente, ele é o legítimo rei. E perceba que quando ele fala isso, os soldados com a lança na mão saúdam o rei. E após eles saudarem o rei, os sacerdotes agora, eles pegam a trombeta, começam a tocar. O povo vem. E quando a nação se ajunta, eles começam a gritar: viva o rei! Viva o rei! Era o grito de liberdade, era o grito de liberdade espiritual, era o grito de liberdade física, era o fim da opressão das trevas. Eles tinham entendimento. Agora verdadeiramente a semente de Davi foi restabelecida. A adoração vingadora vai voltar e verdadeiramente nós teremos aliança com Deus. Perceba comigo que no versículo 14, quando Atalia chega e ouve o barulho, ela sai do palácio, vai até o templo, vê que de trás das colunas do templo estava Joás, e o povo gritando: salve o rei. Ela já começa a gritar: traição, traição. Algo me remete à atenção, porque muitas vezes aquele que faz o erro, aquele que tenta tomar o que não é dele, aquele que quer o que não lhe pertence, ele sempre quer fazer o que está certo e passar por errado. Ele quer trazer uma imagem que não é dele. Perceba isso. Era o que a Thalia estava gritando: traição, traição. O trono do reino do sul nunca pertenceu ao usurpador, idólatra, profano, prostituto. O trono do reino do sul sempre pertenceu a reis que verdadeiramente governavam segundo a vontade de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: a Thalia vai cair, porque a Thalia não se mistura com o que é santo. Você é santa, você é santo. Verdadeiramente o Espírito Santo te santifica. Aquele que é profano vai cair, vai cair. Aleluia. Porque é uma promessa. 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Perceba, você e a sua família é dentro da igreja. Talvez você já está clamando há tanto tempo, e muitas vezes nós permitimos o espírito de Atalia entrar dentro de casa. Omissão. Ah, pastor, mas eu não quero brigar com meu esposo, eu não quero brigar com meu filho, eu não quero brigar com a minha esposa. E muitas vezes permitimos aquilo que é imundo, aquilo que é impuro entrar dentro da nossa casa. Permitimos aquilo que sabemos que não convém a palavra entrar para dentro. E nos calamos para ser aceitos. A nossa identidade é roubada. Deus está te dizendo para alguém aqui essa noite: não se cale. É com a sua identidade que você comprova quem tu é. É verdadeiramente o protestante da tua fé. Porque no princípio fomos chamados de protestante, porque verdadeiramente éramos contra o erro, porque verdadeiramente éramos contra o pecado, porque verdadeiramente éramos contra a injustiça, porque verdadeiramente nós vivíamos em santidade, e sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. E perceba, a Thalia ela foi morta, mas Deus é tão santo que não permite, pastor, aquele que é profano morrer dentro do templo. Meu Deus. Porque foi dentro do templo, bispo, que ela tentou trazer um escândalo, gritando. Deus. Ela tentou trazer o escândalo dentro da casa do Senhor.
Traição, traição. Só que o profano, toda vez que tenta trazer um escândalo, ele se encontra com o dono da igreja. E quando ela sai, a ordem é: vai atrás dela. Mas quando ela já estiver fora do templo, mate. E na frente da casa dos cavalos, os soldados mataram Atalha. E o Senhor ungiu a Joás, rei de Judá. O Senhor está dizendo para você aqui essa noite: eu te ungi, eu te santifiquei. Verdadeiramente, Atalha sai hoje da tua casa. Atalha sai hoje da tua família. Até a vitória. Se coloque de pé. Atalha só entrou porque Josafá abriu a porta. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, que abriu hoje essa aliança: se afaste, porque verdadeiramente Deus, Ele quer te abençoar. E a pergunta é: qual é o seu Joás? Qual é o seu Joás? O seu ministério? O seu esposo? Os seus filhos? A sua casa? O seu trabalho? Quem é o seu Joás? Porque verdadeiramente é só o herdeiro que vai assumir o trono. Quebre essa aliança. Atalha será destruída e Joás herdará o trono. Joás herdará o trono. Deus está dizendo para você essa noite: o meu propósito, a minha promessa vai se cumprir sobre a tua vida, porque verdadeiramente tu e tua casa é geração eleita, sacerdócio real, descendente do trono. Atalha pode até ter dado durante 6 anos o poder. Só que Atalha, enquanto ela reinava no palácio com a espada,